Boa tarde, gente. Olha só, os pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde estão monitorando os indicadores epidemiológicos, isolamento social e transmissibilidade do coronavírus para avaliar o impacto do início da reabertura das atividades econômicas no estado. Apesar dos primeiros sinais de leve melhora em alguns índices antes da reabertura, para alguns representantes da comunidade científica, seria necessário esperar mais um pouco antes da flexibilização. 7 dias da reabertura gradual das atividades econômicas no Rio Grande do Norte. Já era o momento disso? Se não tiver uma conscientização melhor de que precisamos se higienizar e proteção, não vai adiantar de nada. Tudo que a gente passou, essa quarentena, esse prejuízo econômico que nós teve agora atrás, não adiantou de nada, que o povo não se educou com isso. Nesta segunda-feira chuvosa em Natal, não vimos aquelas aglomerações no comércio, mas sim muitos carros na rua. O isolamento social, segundo o Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN, está no momento em 40%. E o coronavírus no estado chegou a 34.717 casos confirmados e 1.219 óbitos. Passada uma semana da abertura gradual das atividades econômicas, de acordo com os dados epidemiológicos, ainda não é possível fazer uma análise mais precisa se isso foi bom ou ruim em relação à Covid-19. Mas se a gente pegar dados de 15 dias para cá, de uma maneira geral, as notícias são até positivas. Observando os dados das últimas semanas, principalmente das últimas 3 semanas, a gente tem percebido que a gente não está atingindo mais o patamar de casos diários na casa dos 1.000 casos por dia, né? A gente tem reduzido, continua crescendo, mas o número que está crescendo, ele está reduzindo, né? Tendo na última semana a gente atingido uma média de 700 casos por dia. Se a gente seguir essa tendência, acredito que mais 2 semanas ou 3 semanas a gente volte a atingir aqueles patamares do início, de 200 a 300 casos por dia, na média. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado, registrada hoje pela manhã, foi a menor das últimas semanas, 79,61%, com 203 pessoas internadas. E a taxa de transmissão tem se mantido estável, abaixo de 1. Outro dado interessante é que o número de internações é menor que o número de altas nesse momento. Mesmo assim, existe um consenso na comunidade científica que o ideal mesmo seria esperar um pouco mais para o poder público tomar medidas de flexibilização. A gente poderia ter esperado um pouco mais, mas existem N fatores que precisam ser observados. Eu acredito que o governo está tomando as precauções que o comitê científico recomenda, mas ele também deve ter outros motivos para poder tomar essa decisão de reabertura. Quanto à parte científica, né, existem várias áreas de estudo, existem várias linhas de estudo. É natural ter uma discordância entre pesquisadores quando a gente fala na parte de ciência. Isso faz parte do processo.